Olá, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí do outro lado para participar dessa primeira live de um ciclo aí que vai começar agora no mês de setembro. A Casa Crescer, junto com o corpo clínico extremamente qualificado, vai oferecer aí um conteúdo para vocês. E o objetivo é que a gente possa ajudar na medida do possível com o nosso conhecimento, com tudo aquilo que a gente estudou, com as nossas vivências clínicas, passar aí um pouquinho disso tudo para vocês e, de certa forma, poder ajudar aí na construção da maternidade, da paternidade, do crescimento das crianças. Tá certo? Então, meu nome é Renata, eu sou médica pediatra e hoje a minha convidada especial é a Rosane Teixeira, psicóloga. Quer se apresentar, Rô? Eu sou Rosane, psicóloga aqui da Casa Crescer e estou agradecida por estar participando desse momento com vocês. Aqui na casa com a doutora Renata e esperamos perguntas, dúvidas, e a proposta é exatamente o que a Renata colocou, é da gente colaborar falando para vocês sobre a nossa experiência, os nossos conhecimentos e, acima de tudo, abrir um espaço para vocês participarem, ok? Estamos esperando a participação de vocês. Isso. Então nós montamos aqui um script com base nas perguntas que vieram por direct, por WhatsApp, por e-mail ao longo dessa semana. Mas quem tiver aí ao vivo agora e quiser enviar as perguntas, nos últimos 15 minutinhos nós vamos responder todas as perguntas ao vivo, tá certo? Vamos deixar também aí a live gravada para que vocês possam assistir com calma nas próximas 24 horas, tá certo? Então, Rô, para começar, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E eu queria falar um pouquinho sobre que você comentasse sobre a gestação, os aspectos emocionais, né? É um momento de muita transformação. É um momento de muita mudança, mesmo que não seja a primeira gestação, a gente sabe que cada gestação é única porque a mulher ela está em um momento diferente, único da vida dela. Então eu queria que você comentasse o que é esperado de alteração psíquica e emocional nesse período tão importante para a vida de uma mulher. Muitas coisas, muitas mudanças acontecem durante esse período. Indiferente de ser programado ou não, mesmo quando a gestação ela é programada, as emoções elas são muito variadas e muito individuais, né? É preciso que a gente entenda que tem uma parte fisiológica, uma parte hormonal que influenciam os comportamentos, os sentimentos e as emoções, mas tem também a história de vida dessa mulher, além das relações que ela exercita, vivencia no dia a dia, né? Como relações com o marido, com o parceiro, com a família, relações sociais com amigos, relações profissionais. Toda a vida social também influencia nesse período que a mulher vivencia. É um momento que eu oriento para que as mulheres tenham muita atenção e muito carinho consigo mesmas, que elas possam acolher estas inúmeras emoções e toda essa turbulenta vivência, possam acolher esses sentimentos e conviver o mais tranquilamente possível com eles, né? Isso é uma tarefa difícil, né? E que muitas vezes nós mulheres não vamos conseguir cumprir com essa tarefa sozinhas, né? Então não devemos ter preconceito em buscar ajuda para entender e entrar em contato com as nossas emoções, com as nossas dúvidas,
com os nossos medos, para que possamos ter uma gestação o mais equilibrada possível, né? Porque realmente é um momento muito especial que cada uma vai viver da sua forma, do seu jeito, mas que vai também trazer muitas emoções e muitas vezes emoções da infância, da adolescência, emoções vividas na relação com a própria mãe, enfim. Muitas vezes são questões bem complexas, né? Então é preciso que a gente acolha essas questões e tenha muito carinho com elas e responsabilidade também, né? Procurando muitas vezes respostas para as nossas perguntas e muitas vezes nós encontramos apenas dúvidas, mas quando conseguimos ter as dúvidas claras nas nossas cabeças, fica muito mais fácil também da gente encontrar as respostas. Muito bem, Rô. Todas essas mudanças, né, elas vêm com uma proporção muito diferente de mulher para mulher. Eu tive 3 gestações, então eu vivenciei muito isso, de saber que uma é diferente da outra. Tem mulher que fica um pouco mais irritada, tem outras que ficam mais tranquilas. Então eu queria que você desse um pouquinho, né, algumas dicas gerais do que essas mulheres podem fazer para amenizar todas essas oscilações emocionais que são muito comuns nesse período. As oscilações, elas podem se dar por várias razões, né? Inclusive as orgânicas, influenciadas pelas questões hormonais. Do ponto de vista emocional, é preciso que a gente procure ter uma rotina tranquila, né? Embora isso às vezes seja muito difícil, é preciso que a gente tenha consciência de buscar uma certa tranquilidade e desenvolver atividades que nos coloquem em paz e mais centradas, né? E eu quero aproveitar para falar para vocês que aqui na Casa Crescer a gente tem oficina de Mindfulness, meditação com foco no momento atual, né? É um exercício que ajuda muito a nos mantermos tranquilas, com a atenção no momento, né? Melhora o sono, melhora a ansiedade, enfim. Nós temos oficinas de Mindfulness aqui na casa e temos também rodas de conversa. Por que são importantes as rodas de conversa? As rodas de conversa, elas são um espaço criado que duram mais ou menos 1 hora e meia. E esse espaço é um espaço para a gente trazer, para nós mulheres, trazermos o quê? As nossas dúvidas, as nossas emoções, as nossas angústias, os nossos medos, né? Trocar com outras mulheres e, acima de tudo, pensarmos juntas, né? Com um apoio técnico respaldado pela minha coordenação, para que possamos encontrar saídas, né? Para podermos alcançar o nosso objetivo, que é o de termos qualidade de vida, dias mais tranquilos, noites mais tranquilas, boa convivência social, enfim. Nos mantermos em equilíbrio. Isso muitas vezes é mais um processo de busca do equilíbrio do que uma questão mágica que se dá de um momento para outro, né? É importante que tenhamos essa consciência, né, de que a tranquilidade muitas vezes é alguma coisa que a gente deve buscar. Isso que a Rosane falou é super importante. Hoje, com as mídias sociais, a gente sabe que os recursos, as fontes são inúmeras, mas é muito importante que todo o trabalho, que toda a discussão, principalmente num momento desse, em que as repercussões são inúmeras para essa família, para essa nova família que está se constituindo, que tenha sempre algum profissional supervisionando essa discussão,
né? Então aqui na Casa Crescer tem a Rosane, tem uma equipe de ginecologistas, tem uma equipe de pediatras e esses profissionais eles ficam ali coordenando as discussões e ajudando nas principais demandas, porque cada momento da gestação vai ter uma demanda diferente. Então, aquelas mamães que estão no comecinho da gestação são demandas emocionais do tipo, eu lembro que eu acho que é bem comum, né? Porque o bebê ainda não mexe, então fica naquela dúvida, né? Tô grávida, mas eu não sinto, as alterações, as transformações físicas ainda não são tão evidentes. Aquele medo dos 3 primeiros meses, né? De, ai, será que eu conto para todo mundo ou será que eu não conto? A gente sabe que tem um risco maior nos primeiros 3 meses, um risco de aborto, sim, né? Então, tem toda essa questão dessa ansiedade, aí passa para o segundo trimestre da gestação, a parte física que começa a mudar, a questão da identidade, né? Como que vai ser, como que o meu parceiro está me enxergando agora. Então eu queria que a Rô falasse um pouquinho desse turbilhão de emoções que são bem típicos desse período que é a gestação e principalmente, né, do novo combinado que começa a surgir na relação dessa mulher, que é a relação com o parceiro. Sim, eu acho que quando começa a gestação, esta família começa a ser construída, né? Quando se planeja a gestação, na verdade, esta família começa a ser construída. E para isso temos um outro espaço, né, que é o grupo Pais em Construção, que também acontece aqui na Casa Crescer todo segundo sábado de cada mês, para papais e mamães com bebês até 2 meses. E por que então, né, eu estou falando que esses espaços são tão importantes? Porque, de fato, as emoções, elas variam de pessoa para pessoa. Então, o que é importante, né? Você, mulher, identificar quais são as emoções, né? É muito comum que no primeiro trimestre surjam as inseguranças, né, as fantasias, como é que vai ser, se não mexe, a fantasia de que se está tudo bem, os medos de que não esteja tudo bem com o bebê, enfim. Depois, conforme o corpo vai passando por transformações, questões de autoestima relacionadas ao relacionamento com o parceiro, né? Mas será que eu tô gorda? Será que eu tô feia? E aí vão surgindo outras inseguranças, outros medos relacionados às questões de autoestima. E quando vai chegando perto do parto, aí os medos e as inseguranças ficam muito relacionadas ao momento do parto, né? Essa é uma questão bem interessante porque é muito difícil a gente ter um parto que corresponda a todas as expectativas, né, que foram criadas durante os 9 meses anteriores. Eu digo, né, eu costumo dizer que o parto e o pós-parto é como uma viagem que a gente faz, né? Então a gente pode estudar o roteiro, arrumar as malas, escolher as roupas que a gente vai colocar dentro da mala, escolher o hotel que a gente vai ficar pela internet, pesquisar, perguntar para os amigos, para a família, alugar o carro. Mas aí quando a gente chega no destino, né, que seria o parto e o pós-parto, a gente vai tendo novidades e surpresas, né? E muitas vezes a gente precisa até pedir informação quando a gente viaja, não é isso? Então, no parto e no pós-parto a gente também precisa de informações e por isso é tão importante a gente contar com uma equipe, com um ginecologista, com o pediatra, né? Com o psicólogo, enfim, com uma equipe que possa respaldá-la e possa dar estrutura para os seus questionamentos, para as suas dúvidas, né? Que possa estar com você neste momento de tantas vivências e de tantas experiências. Lembrando que a gestação, o parto e o pós-parto são vivências únicas
embora tenha uma questão universal relacionada à maternidade, o individual é o que acaba pesando mais, porque cada uma de nós vive a sua gestação, o seu parto e o seu pós-parto de maneiras únicas também. E cada gestação, cada pós-parto, Sim. cada experiência com aquele bebê é uma caixinha de surpresas, Sim. né, Rô? Porque o que acontece, né? A mãe de primeira viagem, como a gente diz, né? Ela tá vivendo tudo de uma forma muito intensa e muito nova, né? O desconhecido, o novo para nós, é sempre algo muito difícil, né? Porque é tudo novo e manifesta em nós uma certa insegurança, um certo medo. Agora, quando você parte para uma segunda, para uma terceira gestação, você conta com aquela experiência que você teve anteriormente. Porém, é outro bebê, você está num outro momento também, né? Porque você tem um amadurecimento, você tem a experiência, mas muitas vezes a sua relação com você e com o mundo já mudou também, já se transformou. Por isso que cada gestação é diferente da outra. E aí tem sempre, né, a grande preocupação que eu vejo das mães que elas me trazem é como eu vou conseguir, será que eu vou conseguir amar os 2 filhos? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir administrar o cuidado aí de um recém-nascido com o irmãozinho mais velho ou os irmãos? Então eu vejo que realmente é muito disso. A gente não tem como criar uma expectativa em cima de algo, porque muito provavelmente a gente acaba se frustrando, né? Sim. O que eu acho muito importante é que a gente possa conseguir ir para essa experiência da gestação, do parto e da maternidade, buscando o equilíbrio, a saúde física e mental, né? Seja através de atividade física, seja através de meditação, psicoterapia. Existem inúmeras formas, né, de se buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque quando estamos equilibrados, ainda que não tenhamos todas as respostas, podemos buscar, pedir ajuda, né? Porque estamos no nosso ponto de equilíbrio, no nosso eixo, né? Então conseguimos nos utilizar de um bom senso, né? Para buscar as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas angústias, enfim, para as nossas dificuldades. Isso, então isso é extremamente importante, né? Cuidar aí da saúde física. Se for possível, se o obstetra liberou, não é uma gestação de risco, a prática da atividade física é super importante, não só para a saúde física, mas para a saúde emocional, para a saúde psíquica também. Uma alimentação equilibrada, balanceada, evitar ao máximo as situações de estresse, né? Então, olha, eu já sei que aquela situação me causa muito estresse, desconforto, eu não sei lidar com isso. Então, tentar pensar em estratégias que dê para evitar essa situação de estresse, porque hoje a gente sabe que a saúde do bebê começa já desde a gestação, tanto a saúde física quanto a saúde psíquica. Então, cada vez mais a gente sabe da influência dos primeiros 1000 dias para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. E esses primeiros 1000 dias incluem o período que vai desde a gestação até os primeiros 2 anos de vida. Então, é o período que a criança mais cresce, mais adquire habilidades. E tudo isso que ela está vivenciando lá dentro do útero, tanto a saúde orgânica, tanto para a sua saúde orgânica quanto para a sua saúde emocional, é extremamente importante. Sim, né? A prática de esporte, assim como a alimentação,
né? Cuida da fisiologia do nosso corpo, né? Cuida da nossa mente, porque quando a gente pratica pelo menos 40 minutos de atividade física, a gente libera hormônios que nos combatem o estresse, melhoram o sono, né? A alimentação rica em fibras também é super recomendado para todos nós. Agora, a mulher que está vivenciando uma gestação, que vai vivenciar um parto e um pós-parto, é preciso de ter a consciência, né? É preciso construir a consciência e ter claro o quanto esse cuidado consigo mesma é importante, né? Isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes vai fazer o pré-natal por causa do bebê, vai fazer o quarto do bebê, vai fazer o enxoval do bebê, né? Só que como estão as questões daqui para dentro e não daqui para fora, né? Como é que estão as emoções, como é que estão as suas questões aí, os seus conflitos, as suas dificuldades, como é que você está conseguindo cuidar da sua alimentação, do seu sono, como que está o seu conforto, né? Físico e emocional, né? Então assim, mamãe que consegue se cuidar bem, né? Está cuidando do seu bebê também. Isso é super importante. E outra coisa que eu vejo, Rô, muito comum, eu pego bastante os bebezinhos aí no pós-parto imediato, lembrando que é muito importante que as gestantes escolham o pediatra da sua confiança ainda durante a gestação. Então imaginem que a logística com o bebê recém-nascido é muito mais complicada do que essa tranquilidade que se tem de escolher o profissional no qual você se identifique durante a gestação. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que toda gestante passe por uma consulta pré-natal pediátrica, de preferência no último trimestre da gestação, que é justamente para que ela escolha o pediatra, para que ela tire todas as dúvidas de exames que vão fazer na maternidade, o que fazer, o que não fazer, qual o melhor teste do pezinho para aquele bebê, o mais indicado. Então, são inúmeras dúvidas que ela pode tirar com esse profissional, escolher um profissional no qual ela se identifique e também ter um suporte aí entre a saída da maternidade Sim. e a primeira consulta com o pediatra. O recomendado aí são 48, 72 horas pós-alta da maternidade. É super importante ter alguém ali no suporte para dar toda essa retaguarda importante para que você também se tranquilize. Então, é muito importante quando você se prepara para isso, você também fica mais tranquila, porque você sabe que tem alguém ali para recorrer, para pedir ajuda. Sim, porque é muito importante que vocês tenham vínculos, né? Vínculo com o pediatra, com o obstetra, e que esse vínculo seja fortalecido, porque através dele você vai poder sentir-se mais segura, né? Por isso que é importante escolher o pediatra antes do bebê chegar, porque você já vai construindo esse vínculo e quando você precisar, depois que o bebê nasceu, você já tem esse apoio e essa retaguarda que é muitíssimo importante. E por falar em vínculo, muito importante, hoje com essa rotina super desenfreada, né? As mulheres precisam trabalhar, às vezes até o dia do parto, e às vezes falta um pouquinho do contato, né? Aquele tempo que é super importante de conexão com a barriga, de parar, de respirar, de conversar com o bebê desde o intraútero, de tocar, de fazer aquela pausa e ter essa interação. Isso também é super importante para a saúde emocional dessa criança. Sim, a relação com o filho já começa lá atrás, né? Quando a mulher começa a idealizar que vai ser mãe. Quando a menina está brincando de boneca, de casinha, né? Ela já está falando de maternidade, já está construindo a sua própria maternidade. E conforme ela engravida e vai vivenciando isso, vai se estabelecendo um vínculo
com o bebê na vida intraútero, e um vínculo que é muito importante para o bebê e para a mamãe, né? Porque o bebê está se desenvolvendo e para ele esse estímulo e esse afeto é importantíssimo. E para a mãe, ainda que ela venha ter outros filhos, aquela gestação é uma vivência única, né? É preciso que, pelo menos a gente deve tentar conseguir um tempo na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Para estarmos com a gente mesmo, né? Afinal, esse momento de estar consigo mesmo é um momento de sentir-se bem acompanhado, né? É um momento que você tem para você, com você, e que ajuda você a perceber como está a sua autoestima, como está o seu equilíbrio emocional, quais são suas dúvidas, seus medos, enfim. Estar perto de você e poder até perceber quais são suas necessidades, né? Porque a partir do momento em que você consegue identificar suas necessidades emocionais, físicas, você consegue ir em busca, né, de soluções para resolver essas necessidades. E verbalizar, né, Rô? Eu acho que é super importante para quem está ali mais próximo. Às vezes a gente fica esperando que a outra pessoa tenha noção do que está acontecendo. E não é assim, né? É importante que, olha, estou identificando essa necessidade, como que a gente pode resolver, principalmente aí com o parceiro, né? Com o parceiro, principalmente, colaboradores, familiares, amigos, enfim. A rede social, né, dá muito apoio para essas questões, né? Então eu acho que tem uma parte que é a vida daqui para dentro, né, que as emoções, detectar as dificuldades, as questões internas, e tem também a importância dos vínculos, né, que tem a ver com a nossa vida daqui para fora, né, em que a gente vai se relacionar, conversar, trocar, né, receber apoio. Isso é também bastante importante. Exatamente, principalmente é um treino que se faz aí durante a gestação, né, Rô? Para conseguir ter forças de superar o pós-parto, o puerpério, que não é nada fácil. É verdade. No puerpério, além das dificuldades hormonais, então existe uma sensibilidade maior. A maioria das mulheres, além de ficar muito sensível, elas têm muita dificuldade em viver as questões da amamentação, de construir a relação com o bebê, né? E também de conciliar isto tudo com a mudança que está existindo na família, né? Isso é muito, muito comum. E é muito difícil mesmo, né? É um aprendizado rico, um aprendizado belíssimo, né? Mas muito difícil. Exatamente. E é o que é o mais importante, até por isso que nós criamos aqui na Casa Crescer o grupo Pais em Construção, né? Porque a paternidade, a maternidade é algo que precisa ser construída diariamente. Sim. Mas é muito importante que tenha aí uma rede de apoio e profissionais que conduzam melhor, observem com um olhar atento, individualizado, esse momento tão delicado que é o pós-parto. E aqui a gente colocou os primeiros 2 meses de vida, né? Os primeiros 2 meses. Então, todos os segundos sábados do mês já é fixo para conseguir aí colocar na agenda. A gente faz um convite para todos os pais e mães e familiares de bebês de 0 a 2 anos virem participar e trocar experiências e enxergar que não é só lá. O problema não é com aquela mãe, com aquele pai, que é algo que se repete nas famílias, né? Então, às vezes, a gente
percebe que além do suporte da Rosane, que é maravilhoso, a gente percebe que a troca é enriquecedora. Acaba Sim. sendo até terapêutica, né, Rô? Sim, muito, muito terapêutica. Uma coisa que eu escuto muito aqui no consultório, né? Enfim, escutei durante muito tempo das mulheres com as quais eu trabalhei, é que elas chegam no pós-parto e falam assim: eu não me sinto pronta, eu acho que eu não estava pronta para ser mãe. Então, assim, essa é uma questão muito importante da gente entender. Ninguém nasce pronto para maternidade nem para paternidade, né? A gente não é bolo que fica pronto, né? Você abre o forno e fala assim: nossa, olha, está pronto, né? Não, não é assim. A gente, na verdade, vai se construindo através das vivências, né? Então, se você vai ter uma vivência responsável, o que vai acontecer? Quando você tiver dúvida, você vai perguntar, você vai procurar saber qual que é a melhor forma de você resolver sua dúvida, né? E você vai se construindo enquanto mãe e enquanto pai, né? Porque essa coisa de que não está pronto, isso não existe, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo e aprendendo a ser mamãe e aprendendo a ser papai. Seja com o outro que está nesse mesmo período de vida, seja com as vovós, os vovôs que já passaram, já têm outra experiência, têm experiências anteriores, com os amigos, né? E com a equipe também que você vai conviver, né? De pediatra, obstetra, enfim, os grupos que você vai participar, tudo isso te respalda para que você possa escolher o seu caminho de construção e crescimento enquanto mãe, enquanto pai. Acho que é isso. Muito legal. E agora eu queria, só para finalizar essa live, abordar um tema que é super delicado, mas que é a realidade de muitas mulheres, que é como vivenciar a gestação pós uma história de aborto ou uma perda fetal, ou mesmo aquelas mamães que conseguem ter o seu bebê, mas eles ficam muito pouco tempo e acabam evoluindo para óbito por alguma questão. Como que é encarar essa nova gestação com essa carga emocional tão densa? Então, o que a gente recomenda é que a mulher invista numa elaboração do luto, né? Por quê? Ela teve uma perda, um luto, é preciso elaborar. Elaborar é diferente de esquecer, né? Porque ninguém vai esquecer que perdeu um filho ou que perdeu um ente querido, que teve uma perda significativa, ninguém esquece. O que a gente faz é elaborar, né? Como é que é isso? Primeiro, a gente precisa entender que quando a gente tem uma perda, a gente fica triste, né? E que a gente precisa ficar triste mesmo. Que não dá para ter uma perda e sair feliz, porque aí tem coisa errada, né? Então a gente precisa aceitar que a tristeza e a dor, elas fazem parte desse processo de elaboração, né? E que a gente muitas vezes vai precisar de respaldo social, de respaldo profissional, de respaldo para superar e elaborar essa perda, mas não dá para fazer de conta que nada existiu ou que vai passar só. Isso vai passar, mas é preciso que a gente vivencie um processo de elaboração, né? Processo tem começo, tem meio, tem fim, né? E muitas vezes, no meio desse processo, a mulher engravida de novo, né? E ela está vivenciando ainda aquele luto e aquela perda, né? Então, ela tem que aprender a lidar com todos os medos, todas as fantasias e mais a elaboração daquela perda, daquele luto. Eu oriento para que essas mulheres busquem ajuda, né? Conversem sobre isso, busquem a elaboração dessa perda, falem desse sofrimento. E nós aqui na Casa Crescer estamos prontos para acolher você nesse sofrimento também. Exatamente. Carol, tem dúvidas? Alguém fez alguma pergunta?
Paula Monteiro, ela só ressaltou como foi importante a passagem com a Rosane, depois de passar com você em consulta, que ajudou muito a passar com a filha dela mais velha, que trouxe mais tranquilidade para ela na gestação da segunda filha. Isso, então isso é super importante, né, Paula? Obrigada pelo seu depoimento, obrigada por reforçar aí essa importância que a gente enxerga, a gente sabe o quanto é importante. Então, eu sempre falo que o psicólogo, o ideal que a procura seja sempre para evitar, né? Sim. Trabalhar sempre na prevenção é muito melhor do que trabalhar no tratamento de um problema. Sim, isso é uma questão bastante interessante. Por quê, né, que é tão importante a gente fazer a prevenção? Porque quando a gente tem um certo autoconhecimento, né, a gente conhece como que é a nossa engrenagem psicológica, né, a nossa psicodinâmica. Então, quando a gente sabe como a gente funciona, quando a gente tem esse certo autoconhecimento, fica muito mais fácil da gente caminhar por esse terreno, né, que é o nosso emocional. Por isso que a gente sempre recomenda um investimento aí nesse processo de autoconhecimento. Exatamente, é extremamente importante, eu acho que é uma busca aí para a vida inteira, né, Sim. se autoconhecer para conseguir administrar, porque a gente sabe que a gente consegue mudar, as pequenas mudanças vêm da gente mesmo, né, Sim, Rô? sem dúvida, sem dúvida. Então isso é super importante. E sabendo de toda essa dificuldade, de toda essa demanda e de toda essa importância de estar muito presente de corpo e alma nesse momento que é a gestação, o pós-parto e depois da maternidade, porque cada época vem uma demanda diferente, uma necessidade. Então é por isso que a Casa Crescer está aqui, né? Casa Crescer é justamente por isso, porque na nossa jornada a gente sempre está em constante crescimento e é por isso que a Casa Crescer trabalha sempre pensando em equipe, em agregar, porque cada profissional vai conseguir dar o melhor para aquele paciente, para aquela família, atendendo as diferentes necessidades, demandas conforme o decorrer do tempo. Sim, isso mesmo. É importante que a gente consiga, nesse espaço da casa, ter um atendimento integral, né? Porque a gente pode tentar olhar integralmente para cada um com as suas necessidades. Então a gente espera atender essa demanda, né? Quero agradecer a Paula e falar para vocês que eu não consigo fazer um bom trabalho, nem a Renata, nem ninguém, se vocês não estiverem aqui parceiros com a gente, né? O trabalho é construído, mamãe, papai, filhos, equipe de saúde, né? E também a equipe de educação, né? Então, a escola também faz parte desse processo de construção, né? E pensar nessa integração, em todos juntos, conseguimos bons resultados e melhor que isso, investimos em prevenção e prevenimos o que poderíamos ter de problemas lá na frente, né? Na infância, na adolescência das crianças. É importante a gente lembrar, hoje dia 2 de setembro, agora em setembro, comemoramos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Por que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria elegeu setembro para essa comemoração? Porque realmente é muito importante que a nossa sociedade, que nós que somos a sociedade, possamos refletir sobre questões tão delicadas que estão levando nossos adolescentes de 15 a 29 anos. A segunda causa de morte no Brasil é o suicídio. Então, assim, precisamos falar de prevenção, sim. Precisamos falar de saúde mental,
de mamães, de papais, dos filhos. Nós precisamos falar da nossa saúde mental, das nossas emoções, né? Da nossa sociedade, porque nós formamos nossa sociedade, né? E somos responsáveis por todas essas demandas dos seres humanos à nossa volta e que partilham com a gente aí a caminhada pela vida, que não é uma caminhada fácil, né? Mas que se formos juntos, né, e unidos, poderemos ser mais fortes. E a valorização, né, Rô? Eu acho que é trabalhar sempre em ter em mente a valorização da vida. Sim. Né? Porque eu acho que nessa jornada toda a gente está falando um pouco de alterações emocionais, a gente está falando em puerpério, a gente está falando em dificuldades, mas o mais importante de tudo isso é enxergar a dificuldade, saber lidar com ela e conseguir valorizar essa vida, porque, né, celebrar as conquistas, as vitórias, porque às vezes a gente acaba focando, Sim, né? Só nas perdas. Só nas perdas. Então, o bonito do Setembro Amarelo é justamente a campanha de valorização da vida. Sim, a gente precisa falar em perdas, a gente precisa falar em luto, a gente precisa falar em suicídio, é algo muito forte, mas infelizmente ele vem ascendendo aí em estatística, né? Como hoje no Brasil já é a terceira causa de morte. Terceira ou segunda? Então, e tá subindo, né? Porque o ano passado era a quarta causa, esse ano já é a terceira causa e vai subindo. Então, realmente é algo que a gente precisa acender o farol aí, o alerta, a atenção e trabalhar em cima disso. E nada melhor do que trabalhar na prevenção. Sim. Culturalmente, né, a gente entende que não é bem aceito esse tema, é difícil, né? Falar de morte e de suicídio é bastante difícil, não é um tema alegre, pra cima, legal e tal, mas nós precisamos nos aproximar dessas questões, que são questões difíceis e delicadas, mas que só vamos ter um enfrentamento mais saudável, né, se acolhermos e pensarmos e refletirmos sobre essas questões. E eu acho que é possível, sim, que a gente fale disso, que a gente pense nisso, que a gente reflita e que a gente se prepare até para ajudar, né, as pessoas que estão precisando e que muitas vezes estão perto da gente, né, com quadros depressivos, com dificuldades, com sofrimento, e que a gente pode sim ajudá-las, né? Mas para isso a gente tem que tornar esse assunto, esse tema, né, algo mais tranquilo na medida do possível. De que se possa falar, né? Que se tenha abertura para a pessoa chegar e pedir uma ajuda, Sim. Porque é o que geralmente acontece, né? Mas todo mundo leva isso, não. Existe muito tabu, existe muito preconceito em torno do tema, né? Do suicídio, da depressão. Eu entendo que isso de verdade é complicado, é difícil, mas a gente precisa ir desmistificando, né, e procurando se aproximar dessas conversas, enfim. Eu acho que vai ser um processo bem legal e bem rico para nós, sociedade, população, superarmos aí e melhorarmos esses índices, né, que são assustadores. Com certeza. E até voltando um pouquinho no gancho da nossa live, as estatísticas mostram que a incidência de depressão pós-parto vem aumentando também consideravelmente. Então a gente tem aí estatísticas de até 20% das mulheres pós-parto, e aí eles consideram durante o primeiro ano de vida do bebê, né? Então é um índice muito alto e é muito importante que a gente faça uma identificação, faça um diagnóstico precoce, porque a intervenção precoce muda muito o desenrolar do processo todo, né? E a gente já sabe também o quanto essas crianças, filhos de mães com depressão,
tem também impacto na sua saúde física e psíquica também. Sim, é verdade. A mulher que tem histórico de depressão, né, ela deve conversar isso com o seu obstetra já para fazerem uma prevenção, né, para o pós-parto, né? Em geral, no pós-parto, a mulher fica mais sensível. Agora, é preciso avaliar esse grau de sensibilidade, né? E permanecendo mais que 30 dias, é preciso uma avaliação psiquiátrica, é preciso a gente ter atenção, né? Eu acho que olhar para isso, ter atenção com essas questões que vão acontecendo aí no pós-parto. A mãe mal dá conta de se cuidar e aí de repente tem que lidar com essas emoções todas, porque depressão é uma coisa, tristeza é outra, né? E como que a gente vai diferenciar isso, né? E se a gente não consegue diferenciar ou se a gente tem dúvida, que tal conversar com o obstetra, que tal conversar com o pediatra, receber uma orientação inicial, né? Vamos falar, vamos conversar, vamos nos comunicar. Eu acho que o mais importante é que essa mulher esteja aberta a falar mesmo, e não ficar achando que tá tudo bem, né? Usar ali a capa de Mulher Maravilha e que eu vou conseguir. Não, depressão é uma doença que precisa de tratamento e o tratamento precisa ser precoce. Sim. É muito importante que ela sinalize: não estou bem, não estou me sentindo bem, estou tendo pensamentos ruins que não faziam parte do meu dia a dia, alguma coisa não vai bem. E a rede de apoio também ficar sempre ali com o radar ligado. Sim, para sinalizar para os profissionais. Isso mesmo. E a Rô também, né, como uma estratégia da gente olhar e também fazer essa detecção precoce, a gente também consegue ter fazer essa triagem aí nos nossos grupos, né, Rô? Sim, conseguimos. Lembrando, temos o nosso grupo de Mindfulness, que acontece de terças de manhã e sexta à noite. Temos o nosso grupo de Pais em Construção, para pais de bebês recém-nascidos, segundo sábado de cada mês. Temos também a roda de conversa. A roda de conversa para as mamães de quinta-feira, das 16 às 17h30. Procura a gente. Acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Então tá certo. Gostaríamos de agradecer vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato, envia um direct, entre em contato direto com o time do acolhimento, da recepção, e nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a sua presença, Rô. Eu que agradeço. E todo dia a Rô tá por aqui. Estou à disposição. Qualquer dúvida, escreve, manda pra gente. E além de todos esses grupos, ela também faz os atendimentos individuais. Sim. Quando existe essa demanda, essa necessidade. É isso mesmo. Obrigada.